Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1. Por favor, Malaquias, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 10. Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Malaquias 1, do 1 ao 10. O Malaquias está antes do Mateus. Isso, é o último livro do Antigo Testamento. Importante, pode abrir a sua Bíblia com calma, importante. Malaquias 1, do 1 até o 10. Você que achou, diga amém. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntaram: como é que nos amastes? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó e desprezei a Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. O filho honra o pai, e o servo respeita ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que temos te profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando vocês trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Vamos orar? Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Até aqui a Tua palavra foi lida. E, ó Deus, nós cremos que toda a Bíblia, toda a palavra é divinamente inspirada para trazer, ó Deus, confronto, para admoestação, para nos levar à mudança de vida, para trazer consolo, para trazer conforto. E nós pedimos que, em nome de Jesus, através das palavras que o Senhor pronunciou, através da vida do teu servo Malaquias, hoje, aqui em Marechal, muitos anos depois, nós possamos ser alcançados pelos princípios que o Senhor trabalhou de forma tão profunda com esse profeta. Essa é a nossa oração, a fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós pensamos, eu gostaria de convidar você a, nos próximos dias, ler o profeta Malaquias, porque eu gostaria de trabalhar com vocês, assim como temos trabalhado os outros livros, de forma gradativa, ponto a ponto. Malaquias talvez não seja um dos livros mais conhecidos da Bíblia. Possivelmente ele não é um dos mais famosos da Bíblia. Mas os ensinamentos que Malaquias tem são profundos.
eram para o povo de Israel no passado e com certeza são para a igreja do Senhor no presente. Quando nós olhamos para esses textos, ou quando nós vamos preparar o trabalho de um pregador, quando ele vai preparar uma mensagem, é tentar entender de Deus aquilo que o Senhor quer levar até aquela comunidade local. E como é bom, quando vamos preparar uma mensagem, entendemos de Deus que devemos pregar sobre Davi e Golias. Porque esse é um texto que vai falar sobre vitória. Como é bom, quando nós como pregadores vamos preparar uma mensagem, e entendemos de Deus que o salmo a ser pregado é o 91 ou 23, porque esses textos são textos de uma vitória retumbante, de uma alegria efusiva. Mas nós não podemos olhar para a Bíblia Sagrada e entender que podemos escolher os textos que iremos pregar ou que somos apenas privilegiados por Deus quando temos os textos mais alegres, mas também quando temos os textos mais difíceis para pregar, porque toda a Bíblia deve ser pregada para todo o povo de Deus. Foi por isso que o Senhor deixou essas histórias registradas no seu livro sagrado. Eu confesso a vocês que quando li o texto e quando tive convicção do Espírito no coração, eu falei: Senhor, é esse texto mesmo? Mas ao longo da semana isso foi se confirmando e por isso estou aqui com vocês para ler esse texto que é tão interessante, tão importante. Existem, dentro de algumas culturas sociais, ou dentro de alguns povos, pessoas que por hábito falam um pouco mais alto. Talvez se você convive com o italiano ou com o espanhol, pessoal de sangue quente, você vai perceber que até coisas que são brandas, coisas que são tranquilas, são conversadas, parece que eles estão discutindo, mas eles não estão discutindo, é apenas a forma como eles falam dentro do dia a dia. Existem pessoas que falam a si mesmos, isso é normal, isso faz parte da cultura delas. Mas existem momentos na nossa sociedade, talvez por tudo que tenhamos vivido, pela nossa história, pelo ambiente em que nós somos gerados. Nós não somos gerados nem sempre numa família perfeita. Não sei se você veio de uma família perfeita, mas muitas pessoas vêm de famílias que lidam com alcoolismo, que lidam com separação, com divórcio, com crises, com problemas profundos dentro da nossa sociedade. Enquanto crianças, isso tudo vai influenciando a nossa mente e nós passamos o restante da vida tentando consertar aquilo que as pessoas foram desconstruindo em nós. Mas é oriundo desse ambiente, ou faz parte, ou é gerado nesse ambiente, pessoas que são belicosas. Muitas vezes, quando nós vemos uma situação que é simples, nós tratamos com mais fúria, com mais raiva. Na verdade, a nossa sociedade empurra a gente para isso. É aquela pessoa que te fecha no trânsito, e ao invés de você baixar o vidro e dizer, a paz do Senhor, na verdade, você fala outras coisas. Creio que tenha contado, um cantor lá em Minas Gerais, cantor gospel, ele foi fechado. E ele ficou indignado. Ficou indignado porque foi fechado. Ele falou que uma mulher tinha fechado ele. Talvez fosse um pouquinho machista, né? E aí ele ficou indignado mais ainda. Foi com o carro atrás da mulher. Dirigindo com o carro, e quando ele finalmente conseguiu emparelhar do lado dela, ele abaixou o vidro, e quando ela abaixou o vidro do outro lado, ela falou, paz do Senhor, pastor, e ele falou, a paz do Senhor, irmã. Mudou, né? Mas dentro da nossa sociedade, muitas vezes, meu irmão, nós somos belicosos. Às vezes isso acontece dentro da igreja. Um pastor aqui da região Nordeste, que tive o privilégio de conhecer, ele disse que estava numa reunião na igreja dele, com a própria liderança, e os irmãos começaram a discutir. Aí sabe o que ele falou para mim que fez? Ele falou assim, Adriano, eu ouvi aquela discussão, olhei para um, olhei para outro, eu levantei e fui embora. Eu não gosto de discussão, eu deixei eles lá sozinhos. Eu falei, e a reunião e os assuntos? O dia que eles ficarem mais calmos, eu volto para a reunião e faço, porque eu não fico em ambiente de discussão, eu não gosto. Tive uma vontade muito grande no coração. Eu falei, se eu tiver um ambiente de discussão, eu acho que eu vou levantar e vou embora, que eu também não gosto. Meu vizinho, essa noite eu acordava com umas notas no ouvido. Acordei pela manhã com umas notas no ouvido. Eu falei, que isso, é o despertador? Não era. Tá rindo? Não era. Você sabe, né, que não era? Não era. O seu também fez isso. Não é. Irmão, o rapaz ficou ouvindo música a noite toda. Só que ele morava 3 casas depois da minha, e eu estava ouvindo na minha casa. Imagina quem estava morando do lado da casa dele. Ah, irmãos, que vontade que a gente fica de levantar aí, levar um bolo para o irmão, né? Não é.
Mas esse ambiente de briga, esse ambiente de discussão, é um ambiente que eu, particularmente, quando olho, eu tenho vontade de levantar e sair. Se eu vejo o pessoal gritando, o pessoal de discussão, minha vontade é de ir. Eu não gosto de discussão, eu não gosto de briga. Eu não sei se você gosta. Alguém aqui gosta de briga? Ninguém gosta de briga, né? Eu também não gosto. Essa semana foi uma semana marcada na nossa sociedade por uma situação difícil. Aqui, perto de nós, bairro vizinho. Ia ter uma partida de futebol. O pessoal estava preparando para ir para o estádio, aquela coisa toda. Bairro vizinho, irmãos da igreja moram na rua próxima. Uma torcida encontrou a outra torcida para ter um confronto. Se você viu os vídeos no G1, você viu que tinha muita gente. E aí alguém estava armado. Resultado, pelo menos uma pessoa foi morta. É a dificuldade pela qual nós enfrentamos, passamos no nosso dia a dia. É dificuldade, às vezes, na sociedade. É dificuldade, às vezes, na comunidade em volta. É dificuldade dentro da nossa casa. É dificuldade, às vezes, dentro da nossa própria igreja, dentro da nossa própria comunidade de fé. E como isso deixa, pelo menos, o meu coração inquieto, isso deixa o meu coração incomodado. Eu sei que existem lutas que nós teremos que travar. Nós teremos que travar. Informação do G1, na semana passada. Lá em Minas Gerais, foi derrubada a lei que proibia banheiros masculinos e femininos dentro de igrejas e escolas confessionais. Não pode ter banheiro de menino e banheiro de menina. Lá em Minas Gerais, essa lei que garantia que tinha que ter banheiro de menino e banheiro de menina foi derrubada. Então, os banheiros nas igrejas e em escolas confessionais precisam ser unissex. Quer dizer que o menino, se ele quiser, ele pode entrar no banheiro da menina, porque ele se sente menina, e a menina, se quiser, pode entrar no banheiro do menino. O adulto, se quiser, pode entrar no banheiro do sexo oposto, porque ele se diz que se sente como sendo do sexo oposto. Isso não foi distante, não, gente. Não estou falando o que aconteceu na Indonésia, estou falando o que aconteceu aqui em Minas Gerais. Foi derrubado essa semana, depois você pode procurar lá no G1, a notícia deles. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Esse é o motivo pelo qual nós devemos brigar. Porque você imagina, se alguém chega aqui na nossa igreja e diz que o nosso banheiro agora é um banheiro misturado. Que homem vai se sentir à vontade da sua boa esposa indo ao banheiro encontrando-se com um rapaz? Que mulher vai ao banheiro e vai se sentir à vontade se encontrando com um menino lá dentro? Ou uma moça indo no banheiro dos homens entendendo que é um homem? Já pensou que confusão? A igreja, possivelmente, a nossa igreja, a igreja dos nossos dias, precisará se posicionar de forma séria e radical em relação a algumas coisas. E talvez alguns de nós venham até ter que responder judicialmente por isso. É briga. É briga. E desse tipo de briga a gente não vai ter como correr, por mais que nos incomode, mas é uma briga justa, é uma briga santa. Quando nós olhamos para as situações do dia a dia, nós precisamos entender que existem brigas que nós não vamos conseguir fugir delas. Mas existem situações que nós devemos evitar porque elas incomodam o nosso coração. Incomodam porque essa situação, por exemplo, do banheiro, ela produz até uma insatisfação que vem lá de dentro da alma, né? É da ira. Mas a nossa ira, a ira do ser humano, é uma ira falha. Por isso que a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque a sua ira, nem sempre ela produz a vontade de Deus. Isso está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 26. Mas Romanos 2,19 diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A ira é um atributo comunicável de Deus. Quem explica isso é o teólogo sistemático Wayne Grudem. Então, Deus tem ira dentro do seu coração, sim. Só que a ira de Deus produz justiça.
A ira humana geralmente produz algo desproporcional. Por isso que o texto sagrado diz que nós devemos levar a nossa causa a Deus. Não é que as situações que nós vivemos não será feita justiça sobre elas, será feita. Só que quando nós levamos a Deus, quem faz justiça é Deus, e a justiça de Deus é uma justiça perfeita. A nossa é imperfeita. Por isso nós não podemos dar lugar no nosso coração à ira, mas colocando diante de Deus, porque a ira de Deus é uma ira santa e essa ira produz justiça e arrependimento. O Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. E Ele é aquele a quem nós devemos levar as nossas orações por conta disso. Tendo feito esse preâmbulo, tendo feito esse início, eu não sei se vai dar tempo de pregar tudo hoje, mas se não der, a gente continua semana que vem, não tem problema, fique tranquilo, o seu almoço não vai dar ruim, pode ficar tranquilo. Mas quando eu li esse texto, embora eu não goste de discussão, parecia que eu estava vendo uma discussão. O que eu vi nesse texto não foi algo singelo, algo tranquilo. Quando eu passei pela leitura desse texto, parecia que uma estante, já viu aquela estante cheia de panela furada dos dois lados, que tem espaço, e alguém quando derruba aquela estante, quando ela está caindo por si só, ela já faz barulho, mas quando ela cai no chão, aquelas panelas fazem um barulho que incomoda muito. A sensação que eu tive foi essa. Porque esse texto aqui é um texto em que o profeta recebe uma mensagem de Deus e Deus está chamando o povo para discussão. Deus não está falando aqui de forma amena. Deus não está falando aqui de forma suave. Muitas vezes, porque nós recebemos o evangelho dos europeus, nós entendemos que o evangelho ele é caladinho, quietinho, baixinho. Mas o evangelho é gerado no ambiente judaico. Quando Davi perde seu filho, Absalão, ele grita, Absalão, Absalão, e do lado de fora ele é ouvido, porque o judeu é alguém que sofre com efusividade. Até semana passada, quando lemos do texto de Ageu, quando falava da inauguração do templo ou do alicerce, houve uma confusão, porque parte do povo gritava porque chorava, parte do povo gritava porque se alegrava. O povo judeu é um povo barulhento, eles fazem barulho. E nesse momento parece que Deus ele entra dentro daquela cultura e o próprio Deus chama o seu profeta Malaquias e começa a fazer barulho. A discussão aqui é uma discussão muito séria. A discussão aqui é uma discussão com muita energia. O texto começa: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Aqui o nome Malaquias quer dizer o mensageiro. Então não necessariamente Malaquias é o nome próprio do profeta que foi usado por Deus para falar aquele povo. Aqui a palavra é Malaqui, ou Malaque. Ele é um mensageiro, é isso que significa o nome. Ele pode ser uma pessoa que era chamada dessa forma, pode ser um nome próprio, mas ele pode ser alguém que simplesmente foi levar aquela mensagem de Deus para o povo. Mas independente disso, esse texto nos dá uma lição poderosa, porque o mais importante que o profeta, mais importante do que o nome, mais importante do que o pastor, mais importante do que o líder, mais importante do que quem fez, é quem mandou fazer. É o Deus que manda levar a palavra. Mais importante do que tudo que nós fazemos ou de quem nós somos, é o Deus que manda levar a palavra. E essa palavra de Deus, ela tem um peso de verdade e precisa ser acatada por nós, porque não por causa do mensageiro, não por causa de Malaqui, mas por causa do Deus que mandou levar a palavra. E o texto começa dizendo assim, a palavra é uma palavra de repreensão contra Israel. O Senhor diz: eu sempre amei vocês. E aí vocês me perguntam: como nos amastes? Irmãos, a palavra do Senhor vai ensinar que quando Deus chamou Abraão, teve seu filho Isaque, e aí os seus irmãos gêmeos nasceram, filhos gêmeos Isaque teve, Jacó e Esaú, os dois brigavam no ventre da mãe. O Senhor disse no ventre da mãe que o mais novo governaria sobre o mais velho.
O mais velho talvez não tenha entendido aquilo que Deus tinha falado e passou a sua vida tentando o direito de primogenitura que já havia lhe sido dado pelo Senhor no ventre da mãe. Porque foi o Senhor que escolheu ele no ventre da mãe, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor escolheu aquele homem Jacó e com ele fez uma aliança profunda, uma aliança verdadeira. Ele desce para a casa do seu sogro, casa-se com sua esposa ou com suas esposas, ele volta. Ele tem apenas 13 filhos, mas daqueles filhos o Senhor faz gerar uma nação que é incontável. A areia da terra não dá, a areia da praia não dá para contar, a estrela do céu não dá para contar. O Senhor protege aquele homem andando pelo deserto, diante de diversas adversidades. O Senhor protege aquele povo, eles são levados para o império mais poderoso desse mundo, o Egito. E eles ficam na melhor parte do Egito, o delta do Nilo. É onde o rio se divide em 3. Terra boa, terra que mana leite e mel. Já no Egito era uma terra muito boa, porque o Senhor protege o seu povo. Depois, quando a opressão vem sobre o povo de Israel, o Senhor liberta aquele povo, o levando para uma terra maior ainda, mas o Senhor não leva de qualquer jeito. O Senhor resolve levar, abrindo o mar na frente, abrindo o rio na frente, fazendo o pão descer do céu, fazendo o monte pegar fogo, água sair da rocha. O Senhor vai cuidando daquele povo com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto carinho, até introduzir o povo na terra prometida. Aquele povo introduzido na terra prometida por muitas vezes, é de dura cerviz. Cerviz é de cervical. Não dobra a cervical, tem a cervical endurecida, quer olhar para o Senhor e para a vida com ar de altivez. Eles não se dobram, mas ainda assim o Senhor caminha com aquele povo quebrantando, ensinando. O povo é levado para o cativeiro da Babilônia. A gente leu isso semana passada, mas o Senhor vai lá no cativeiro atrás do povo para trazer ele de volta. Que amor é esse? Graça incalculável. Ele traz o povo de volta para a terra. O povo dentro da terra, depois de passar por isso tudo, se esquece do Senhor. Aí ele levanta Ageu, levanta Zacarias, levanta Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, como lemos nos últimos domingos. Mas o tempo se passou. E isso antes de Esdras e Neemias chegarem. Entre Ageu e Zacarias, antes de Esdras e Neemias chegarem, mais uma vez o Senhor tem que levantar um profeta, porque de novo o povo havia se desviado do Senhor. Só que dessa vez, o povo faz com requinte de crueldade, porque eles dizem assim: o Senhor não nos ama. Das outras vezes eles só desobedeciam, eles adoravam outros deuses, eles arrumavam seus ídolos, eles praticavam imoralidade, injustiça social, mas aqui eles falam, eles agem com requinte de crueldade. Eles dizem: aonde está o amor de Deus? Eles agem com hipocrisia. O comentarista bíblico aqui está dizendo: o povo dissimula diante da presença de Deus. Eu vos amei, Israel, e vocês me perguntam: onde está o amor do Senhor? Irmãos, nós somos uma igreja plantada pelo Senhor. Há quase 100 anos nesse lugar, 97. Se Deus quiser, faremos um culto de centenário maravilhoso. Daqui a 1 ano, já começaremos a rotina, o caminho. 2 anos antes do centenário certinho. Nós queremos fazer programações que apontem para o centenário. 100 anos não é pouco tempo. Quem quer estar aqui no tempo do centenário? Levanta a mão aí. Ó, levanta a mão, varão, levanta a mão. Sabe-se lá. Vai ser um tempo de bênção. Mas isso é um sinal de que o Senhor nos plantou nesse lugar. E se o Senhor nos plantou nesse lugar, Ele fez isso por amor. O Senhor fez isso por graça, Ele fez isso por misericórdia, Ele fez isso para abençoar as ruas, a Aurélio Valporto, a Latifo Luvisário, a Cururipe. Ele fez para abençoar a Mipibu, todas essas ruas com nomes indígenas ao nosso redor. Ele fez para abençoar essas pessoas. Foi o Senhor que nos plantou aqui nesse lugar. O Senhor é aquele que nos sustentou. Foi o Senhor que tem sustentado a obra dessa igreja ao longo dos anos. Não são os malaquis, não são os servos, não são os mensageiros. É o Senhor que tem feito a sua obra dentro desse lugar.
O Senhor juntou um povo maravilhoso. O Senhor quer curar, quer sarar o povo. Nós não podemos dizer para esse Senhor que esse Senhor não nos ama, porque esse Senhor nos ama. Nós estamos aqui justamente por causa desse amor de Deus pelas nossas vidas. Nós estamos justamente aqui por causa desse amor do Senhor por nós. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus tem uma consequência muito clara. Na verdade, o texto sagrado diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a ação do amor de Deus sobre a minha vida, ela precisa repercutir em muita clareza e em amor para aqueles que estão ao meu redor. Porque se o amor de Deus na minha vida não alcança as pessoas que estão ao meu redor, na verdade eu estou negligenciando ou negando esse amor de Deus. É o apóstolo João que vai escrever na sua carta, levantar uma indagação à igreja. Como vocês dizem que podem amar a Deus, que vocês não veem, se vocês não amam ao próximo que vocês veem? Irmãos, o amor de Deus precisa inundar os nossos corações, pelo menos em 3 esferas. A primeira esfera é a esfera do relacionamento um com o outro. Nós precisamos ter relacionamentos sarados, relacionamentos curados. Nós precisamos perdoar quem precisa ser perdoado. Nós precisamos entender que as feridas que foram feitas no passado sobre as nossas vidas, elas não têm mais poder, legalidade sobre nós. A partir de Cristo nós temos nova vida, novos relacionamentos. Então é necessário que num ambiente de cura e amizade, de acolhimento, mas de amor, nós possamos crescer, porque nisso conhecereis que sois meus discípulos, disse Jesus. Quando vocês se amam uns aos outros, e amar um ao outro é mais do que dizer, eu te amo, meu irmão. É fácil dizer para algumas pessoas, eu te amo, meu irmão, é muito bom, porque as pessoas vão te tratando muito bem. Essa semana eu estive na casa da irmã Eliette, né, Eliette? E o seu Jorge, mais uma vez, fez aquele café maravilhoso. É fácil dizer eu te amo para o seu Jorge. Essa semana a gente fez o fechamento do Apocalipse. Eu posso contar? Eu vou contar, irmã Dicéia. Essa semana a gente fez o fechamento do Apocalipse. A irmã Dicéia faz uma empadinha maravilhosa junto com o seu Jamil, porque ele está trabalhando junto, ali do lado, um do lado do outro. Quando eu cheguei aqui, ou na verdade já estava aqui, o irmão Jamil falou, pastor, por favor. Eu fui lá fora. O que houve, irmão Jamil? Por favor. Essa empadinha aqui é para comemorar aqui com o povo. Essa empadinha aqui é sua. É fácil dizer eu te amo para a irmã Dicéia e por seu Jamil. É fácil, gente. Mas como é difícil dizer quando alguém pisa no nosso pé, quando alguém pisa no nosso calo. Mas foi para isso que de fato nós fomos chamados. Porque o amor precisa ser vivido dentro desse ambiente em que vocês me amam. Ou que o Senhor nos tem amado, o Senhor deu provas do seu amor por nossas vidas, mas é necessário que esse amor seja evidenciado no ambiente. Esse amor precisa ser evidenciado por aqueles que estão ao nosso redor, aqui na nossa vizinhança. Irmãos, Deus tem nos dado a possibilidade de alcançar tanta gente para Jesus. Vocês não têm noção. Eu estou perguntando para Deus, que hora que o Senhor vai começar a fazer? Porque Deus tem mandado muita gente para cá, para o culto, graças a Deus por isso, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas eu vou te contar uma coisa, tem muita gente vindo de outros bairros para cá, outros bairros, Sulacap, tem a lista de novos membros, tem gente de Rocha Miranda, Guadalupe, tem pouca gente de Marechal. Isso quer dizer que o Senhor tem nos dado, tem uma área muito grande que a gente pode alcançar, mas para que nós alcancemos é necessário que amemos essas pessoas mesmo sem conhecê-las, para que possamos levar o amor de Deus para elas. É necessário que nós amemos, ainda em terceiro lugar, aqueles que estão à distância, aqueles que estão longe. Por isso fazemos missões. Por isso é importante você estar integrado aqui na próxima semana. Porque todo recurso levantado será enviado para a pregação do Evangelho em lugares distantes. Então, por isso, é necessário que esse amor de Deus encha as nossas vidas e encha os nossos corações. Deus escolheu amar a Israel.
Apesar das acusações que o povo fez, o Senhor respondeu todas elas, dizendo: eu escolhi amar vocês. Irmãos, o Senhor está brigando com a gente, porque Ele escolheu amar a gente. Ele não está brigando para mandar a gente embora, Ele está brigando porque quer a gente perto. Você consegue entender isso? Você consegue perceber isso? Eu quero ir para o outro tópico, mas eu não estou conseguindo sair desse. Você consegue perceber que esse ambiente de amor é um ambiente que Deus quer inundar os nossos corações? Irmãos, quando eu troco mensagens com a irmã Mary Lúcia, ela sempre responde, as duas primeiras frases dela são sempre as mesmas. A irmã sabe quais são? Lembra de cabeça? Primeiro, bom dia. Mandar o bom dia. E depois a irmã fala, graça e a paz. Você também que recebe mensagem da irmã Mary deve receber dessa forma. Ela faz a saudação que o apóstolo Paulo faz nas cartas. E o apóstolo Paulo faz essa saudação por um motivo. Paz ali é shalom. O apóstolo Paulo é judeu. Então, quando ele faz a saudação, ele diz shalom para as pessoas. Mas o apóstolo Paulo também é o evangelista dos gentios. Então, ele usa a expressão que traduzida para nós é graça. Porque ele sauda os gentios. Então, quando o apóstolo Paulo escreve suas cartas, ele está dizendo graça e paz, ele está dizendo, esse povo, não importa se você é judeu ou se você é gentio, você é um povo só na presença de Deus. É um povo só, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você é um povo só. Graça e paz, porque Deus olha o povo como um povo só. Nós somos um povo só. Nós somos um povo só. O inimigo pode até tentar colocar na nossa cabeça que não é verdade, mas é mentira. A Bíblia diz que ele mente desde o princípio. Nós somos um povo só. E caminhamos e devemos caminhar em unidade, porque é dessa forma que o nome do Senhor é glorificado. Mas o texto diz, o Senhor diz, vocês me desprezam. Isso fica evidente nas ofertas que vocês oferecem. É o cordeirinho manco, é cordeirinho cego. Vocês não dariam isso para o governador. Uma vez eu conversava com um líder de pequeno grupo e perguntei para ele assim, por que na sua célula não tem louvor? Ele falou, pastor, porque o pessoal da minha célula é muito desafinado, Se a gente cantasse, ia ser um cordeirinho manco, ia ser uma ovelhinha cega, eu não quero oferecer isso para o Senhor. Então eu peço para o pessoal ler um salmo. Eu falo, não canta não, lê um salmo porque vai ficar melhor para o Senhor. Aqui, o povo estava oferecendo aquilo que não prestava para Deus, aquilo que ficava no segundo plano. Irmãos, às vezes a gente faz isso, às vezes a gente vem para o culto, e o pessoal do louvor tenta conectar com a congregação entra pela porta, e entra feliz, é normal, você entra feliz, tá vendo teus irmãos, mas naquela hora da virada de chave, o pessoal do louvor está tentando conectar, vamos adorar, e vamos adorar. Eu ouvi aqui em Bento Ribeiro, Ana Paula Valadão, uma vez dizendo assim, tem dia que a igreja parece que olha para você e fala assim, quero ver você me fazer adorar hoje. E o pessoal do louvor está lá, e o pessoal levanta a mão, e o pessoal pula, tem o pessoal até que dança. Vamos adorar. Mas, gente, às vezes as pessoas aqui estão em outra conexão, estão em outra rotação. No momento do louvor está fazendo ofertório, no momento do louvor está lendo o texto bíblico, no momento do louvor está conversando com outra pessoa. Irmãos, o nosso culto a Deus, quando nós entramos dentro desse ambiente, nós precisamos ter a clareza que o Eterno está nesse lugar, o Eterno está na nossa vida, o Eterno está ao nosso lado, mas aqui nós nos reunimos de forma especial para glorificar o nome dEle. Ele é a pessoa mais importante aqui. Então é nessa hora que a nossa conexão se volta para Ele. A nossa atenção está nele, em render louvor através dos nossos lábios, erguer as nossas mãos santas, o nosso pensamento está para Ele. É um momento de intimidade. Nós não viemos aqui para cumprir um ritual, para fazer uma liturgia. Nós não viemos aqui como igreja somente para ver os nossos irmãos. Nós viemos aqui para ter um encontro profundo com o Senhor. E se nós não tivermos um encontro profundo com o Senhor, quando nós sairmos daqui, a nossa vida não será mudada. E a forma para que você entenda, ou para que você tenha um encontro profundo com o Senhor, é se render na sua presença em adoração, oferecendo a Ele sacrifícios de louvor.
Você que faz parte do ministério de música, você é olhado aqui na frente, mas você também é olhado quando você está sentado. Então aqui na frente, às vezes a gente levanta a mão, às vezes a gente dá cambalhota espiritual, mas aí sentado a gente está apertando a mão, conversando com a pessoa que está do nosso lado, completamente desconectada do ambiente de adoração. Irmãos, a Maria, ela quando entrou, aonde Jesus estava com muitos homens, ela pegou um perfume que custava 1 ano de trabalho. Faz o cálculo aí. 1 ano de trabalho. Quebrou o perfume nos pés de Jesus. Todo mundo que estava no ambiente sentiu o cheiro do perfume. Todo mundo que estava no ambiente percebeu a alegria de Jesus, porque ele disse que aquela ação seria testemunhada no mundo inteiro. Então ele ficou feliz. Mas todo mundo que estava no ambiente estava completamente desconectado. Um grupo começou a reclamar, queria vender o perfume da mulher, queria fazer uma algazarra ali, porque não entenderam o que estava acontecendo. Irmãos, tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue e uma multidão apertando Jesus. Uma multidão apertando Jesus porque eles queriam resposta para os seus problemas. Aquela mulher foi lá, passando pelo meio de todo mundo e tocou na orla do vestido, e ela foi curada, a multidão não. Sabe por quê? Porque conseguiu perceber a presença do Senhor. A presença do Senhor enche esse lugar, Deus vem até esse lugar, e nós, ao invés de nos comprometermos com Ele, com a nossa mente, com o nosso coração, nós pensamos em qualquer outra coisa. É um momento de adoração, é um momento de estarmos juntos na presença de Deus, então a gente precisa estar conectado. A gente precisa erguer as mãos, a gente precisa fechar os nossos olhos, a gente precisa pensar no Senhor. Vou confessar para você um desespero que acomete a minha vida. Quando eu estou no momento de adoração junto com a igreja, que eu recebo aquela cutucada e falo assim, esquece da cantina. Irmão, é terrível. Quebra ali o processo de conexão. Tem cantina hoje? Tem? Tem ou não tem? À noite. Não sei nem de quem é, mas já fiz o anúncio. Mas, irmão, quebra o momento de conexão. Nós precisamos estar conectados com Deus. É a hora da adoração ser tocada através de um cântico. É inspiração musical. É hora do dízimo e oferta, quando nós contribuímos em adoração, nós damos o nosso melhor, entregamos o nosso melhor para Deus, devemos ser fiéis. E se a infidelidade tem tomado conta da sua vida, do seu coração, é tempo de desistir, de se arrepender disso. É tempo de se arrepender disso. A pessoa certa vez chegou para mim e falou, pastor, eu não concordo com dízimo e oferta. Eu falei assim, tudo bem, você tem direito de concordar e não concordar com o que você quiser. Mas eu não acho que está na Bíblia. Eu falei, aí não, varão. Está na Bíblia. Aí a gente leu lá 10 textos que a nossa revista, a nossa lição faz. Mas se o senhor ensinar isso, eu não vou para a igreja. Eu falei, paciência. Dízimo e oferta é culto, é ato de adoração. Eu posso até entender que eu não consigo alcançar, que eu preciso me desenvolver, que eu preciso melhorar. Mas dizer que não é bíblico, irmão, é absurdo. É absurdo. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos oferecer a Deus aquilo que o nosso melhor. A gente quer oferecer a Deus um evangelho parcial. A gente quer oferecer a Deus uma adoração, um cristianismo que os estudiosos estão chamando de cristianismo cultural. Tem parte do evangelho que eu quero, parte do evangelho que eu não quero. Parte do evangelho que eu faço, parte do evangelho que eu não faço. Tem parte do culto que eu gosto, eu presto atenção, parte que eu não gosto, eu não presto atenção. A hora da mensagem, se eu quiser, eu vou lá ficar bebendo água. O pessoal parou de beber água, viu? A sede acabou? Não, porque você está ensinando a sua mente que você precisa estar concentrado na pregação da palavra de Deus. É isso. Se nós aderimos ao evangelho cultural nas nossas vidas, a gente está com um problema sério. Tem uma influencer, uma menina que trabalha nas redes sociais, e as crianças estão lá do lado, crianças lá. Você que está em casa aí vendo o culto com a sua garrafinha, com a sua xícara de café na mão, se puder, tira as crianças da sala. Uma menina trabalha como produtora de filmes adultos. Menina jovem, trabalha como produtora de filmes adultos.
e ela mora com mais duas pessoas. Ela tem um trisal. Sabe o que é trisal? Trisal é um casal de 3. Trisal. Produtora de filmes adultos. Vocês sabem o que é filme adulto, né, gente? Sabe, todo mundo sabe. Mora com um trisal. Recebeu um convite da escola de samba Viradouro para poder desfilar no carnaval. Ela falou, convite da escola? Cadê a letra do samba enredo? A escola de samba enviou para ela a letra do samba enredo. Ela leu e falou assim, olha, esse samba enredo aqui está ligado com, tem muitos nomes de deuses africanos. Aquilo que ela entende, que nós entendemos por serem entidades. Ela falou assim, olha, eu não vou cantar, não vou desfilar nesse samba enredo, porque isso daqui não está de acordo com o que minha fé professa e eu sou cristã. Evangelho cultural. A pessoa pega o evangelho e fala assim, ó, isso daqui eu quero, isso daqui eu quero, isso daqui eu não quero, isso daqui eu não quero. Evangelho cultural. A nossa sociedade está mergulhando nisso. É por isso que a pessoa xinga, a pessoa rouba, a pessoa faz o que faz dentro da política do Brasil. Aí fala assim que é evangélico. Às vezes a gente acredita, tá? Eu não estou falando de ninguém especificamente não, por favor. Mas às vezes a gente acredita. A gente diz que pessoas são evangélicas e de fato elas não são. Às vezes a pessoa trabalha com a gente, está lá no trabalho, diz que é evangélico, mas está fazendo um monte de coisa errada. Evangelho cultural. Esse sacrifício aqui é oferta manca. É bichinho cego. E nós nos escandalizamos, e graças a Deus porque nos escandalizamos com isso, mas temos que tomar cuidado. Porque dentro do nosso ambiente, muitas vezes nós também, ainda que não tão escandalosas quanto essas ações, nós reproduzimos ações que são contrárias àquilo que o Senhor nos ensina a fazer. Por isso, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós vivemos, vivenciamos, dentro dessa igreja, dentro desse templo, na nossa casa, no nosso trabalho, é de fato uma oferta de louvor, adoração e sacrifício a Deus. O texto fecha, irmãos. E ele fecha com o Senhor falando assim, quem me dera se vocês me fizessem o favor de fechar a porta do templo, se vocês parassem de viver essa vida dupla e fechassem a porta do templo, a adoração de vocês, ele cita em Isaías, está me fazendo mal. Por quê? Porque o povo fala da boca para fora, mas na essência a vida não muda. O Senhor, ele fecha o texto dizendo, eu sou adorado em todos os povos. Eu não tenho problema de falta de adoração. Eu não estou falando isso com vocês porque eu quero o meu ego sendo bajulado. Não é isso que eu estou falando com vocês. Eu sou adorado em todos os povos. O Senhor é aquele que olha para nós nessa manhã. Ele olha para os nossos corações e para as nossas mentes. E Ele fala com muita clareza o que o texto está dizendo aqui. E eu falo isso com muito carinho, com muito respeito. Mas Deus não precisa da gente. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nós. Mas a palavra de graça, a palavra de amor, a palavra de redenção é que Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu vir na nossa direção. Ele escolheu olhar para nós mesmo dentro das nossas mazelas e dizer assim, olha, se corrige, porque eu quero andar com você. É você que é meu povo, foi você que eu escolhi, foi você que eu plantei. Eu quero andar com você. Não é porque eu não tenho adoração em outro lugar, porque eu tenho. Não é porque eu preciso do ritual, porque eu preferia até que você fechasse a porta e não fizesse esse tipo de ritual. Não é por causa disso, mas é porque eu escolhi te amar. Irmão, que amor é esse? Esse é o nosso Deus. E Ele te ama. Ele nos ama. A palavra do Senhor nos conduz e nos chama
ao momento de arrependimento e de mudança, o Senhor nos chama para a conversa. E essa conversa vai ficar ainda mais feia nas próximas semanas. O povo de Israel precisava ser ajustado com o Senhor. Assim também como eu creio, muitas áreas das nossas vidas precisam ser ajustadas com Deus e que o Senhor possa ajustar segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Amém? Amém. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, te agradecendo, porque o Senhor nos ama. E é justamente por causa do Teu amor que o Senhor nos chama e nos conduz ao arrependimento. O Senhor não desiste de nós. Podia ter desistido de Israel. O Senhor já deu tantas provas para eles do Teu amor. Eles ainda dissimularam, Senhor. Quantas vezes nós dissimulamos também? Quantas vezes nós não Te amamos, amando o nosso irmão, amando o nosso vizinho, amando o perdido no Brasil e no mundo? Quantas vezes, Senhor, nós não Te amamos, trazendo para o nosso comportamento, para a nossa vida, apenas aquilo que nos convém. E quando não convém, a gente simplesmente rejeita. Quantas vezes nós entramos na Tua presença e achamos que nós somos a última Coca-Cola da prateleira e que o Senhor precisa de nós para alguma coisa. Senhor, o Senhor não precisa. Quantas vezes, ó Deus, nós achamos que o nosso sacrifício de estarmos na Sua presença deve Te surpreender. E esquecemos da realidade que o Senhor é adorado em todos os lugares, Senhor, todos os lugares. O Senhor não tem falta de adoração. Mas o Senhor nos procura justamente por causa do Teu amor. Justamente porque o Senhor nos ama. E nós queremos Te agradecer e queremos responder a esse amor. Responder a esse amor com amor. Responder a esse amor com obediência. Responder a esse amor com comprometimento. Com vida transformada no Teu altar para a glória do Teu nome. Continua conosco, Senhor, caminha conosco. Continua nos dando esse dia na Tua presença. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.